Fala galera, Diego de Leon aqui para mais um vídeo, para mais uma análise. E hoje a gente vai fazer o no dia seguinte de Cruzeiro e Democrata, essa derrota indigesta. Vamos ver o que a gente pode tirar de proveito, o que foi positivo, o que foi negativo na derrota de ontem. Eu sei que o Cruzeiro está muito chateado, muita gente querendo falar, muita gente querendo compartilhar. Hoje que é sexta-feira, 23/1/2026. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Dá um joinha aqui, ó. Compartilha esse vídeo com o máximo de cruzeirenses. Pessoas que gostam de vídeos do Cruzeiro com mais conteúdo, com mais contexto, com mais opinião. Então o lugar dele é aqui no Conexão 31 conosco. Então compartilha e fala que, ó, poxa, curte esse vídeo aí. Veja esse vídeo que é muito bom. E você que já é inscrito e já está compartilhando, ative as notificações para quando sair vídeos aqui no canal, você ser informado. Tem vídeo diariamente. Então vamos ao assunto, que é a derrota de ontem para o Democrata, uma derrota indigesta, né? Aquele tipo de jogo que você vai embora e você fica lamentando e pensando, por que aquele chute ali não foi gol? O que faltou naquela finalização ali? Você fica tentando encontrar resposta, né? Pô, se tivesse tocado para aquele outro jogador em vez de ter chutado pro gol, por que não tocou para aquele ali em vez de ter tocado para aquele outro? Eu acho que todo mundo fica tentando encontrar respostas. A verdade é que o Cruzeiro perdeu um jogo ontem que até 35 minutos foi um jogo. Depois de 35 minutos foi outro jogo. As pessoas gostam de usar aquele jargão. Acaba que virou um jargão, né? Dois tempos distintos. Eu não vou usar essa expressão, apesar que já falei ela já. Eu acredito que até os 35 minutos foi um jogo. E depois dos 35 foi um outro jogo. Até os 35 minutos do primeiro tempo foi um treino de luxo. Treino de luxo. Ataque contra defesa. O time do Cruzeiro todo no campo de defesa do Democrata. Apenas o Cássio no campo do Cruzeiro. E o Cássio era um mero espectador. O Cássio não sujou o uniforme. Não fez nada. Nem acho que não aumentou o batimento cardíaco do Cássio até 35 minutos. Treino de luxo. Ataque contra defesa. Ok? 35 minutos. Em campo, o Cruzeiro atacava num 4-2-3-1. Às vezes num 4-2-4. E defendia no 4-3-3. Mas quase não deu pra ver isso até os 35 minutos. Porque o Democrata não ofertava nenhum perigo para o Cruzeiro. Os jogadores em campo, cara, tinha iniciação a jogada, tinha construção. Chegava no último terço, na hora de finalizar, o Cruzeiro tava pecando. Então, iniciação muito boa, João Marcelo, Jonathan Jesus. É o Democrata. Sim, continua sendo, tá, gente? E é o que tem. Assim como foi contra o Pouso Alegre, assim como foi na vitória de 5-0 contra o Uberlândia, eu vim aqui e falei, gente, é Campeonato Mineiro. Não podemos criar grandes expectativas numa vitória de 5-0 e nem numa derrota. Por quê? Porque realmente não é algo de se pesar tanto na balança. Mas tem como a gente aprender. E a gente, no final do vídeo, você vai chegar a essa conclusão. Cara, eu aprendi isso. Entendeu? Então, o primeiro aprendizado é, cara, não devemos, nesse início agora, em janeiro, a equipe se aprender. Olha o contexto para você diminuir essa cobrança e também não criar tanta expectativa. Se acontecer uma vitória, por exemplo, se acontecer uma vitória domingo no Clássico, não criar tanta expectativa. O time se apresentou dia 2, um grupo, e dia 5, outro grupo. Eles estão no meio de uma pré-temporada. Você percebeu ontem que no segundo tempo, jogadores do time titular sentiu a perna mais pesada, porque o campo estava pesado, o gramado do Mineirão ainda não tá o ideal, nem o gramado do Mineirão tá o ideal ainda, tá em pré-temporada. Por quê? Porque o trabalho para esses jogadores é mais pesado, é mais intenso. Chega lá no meio da temporada, o trabalho físico é muito menor, aí é manutenção. Então os caras, eles vão se desgastar no jogo e não no treino. Na pré-temporada é o contrário, cara, há um desgaste muito grande nos treinos, porque é necessário esse condicionamento físico. E aí, chega lá na frente, a gente muda a crítica, muda o elogio, porque ele tem que se desgastar no jogo e não no treino. Então, como eles estão se desgastando no treino, é natural, hoje em janeiro, que há essa queda física, como aconteceu no segundo tempo ontem. Por isso que a gente tem que contextualizar para a gente poder criticar ou elogiar. Por isso, quando ganha de 5-0, gente, calma, gente. Não é isso tudo, não. Perdeu. Calma, gente. Também não é para esse demônio todo, mas a gente tem que aprender. Ok? Então, até os 35 minutos, um time organizado em campo, boas ideias, boa iniciação, boa construção. Pecamos na finalização, ou seja, precisamos melhorar a finalização. Primeiro aprendizado é sobre o peso da expectativa e da cobrança. Segundo aprendizado, o nosso último terço, os nossos atacantes precisam caprichar mais. Às vezes,
não é nem caprichar. Às vezes é ser mais minimalista. Eu lembrei do Kenji de bico. Cara, era o que dava pra fazer e é o que deu certo e é o que fez o primeiro gol. É o que deu o primeiro gol dele no profissional. Minimalista, é de bico, pum, bico. No último terço ontem a gente falhou, a gente errou e a gente comprometeu 35 minutos. Ponto, ok? Então eu tava gostando da saída de bola, principalmente do Rian Guilherme. Muita gente fazendo críticas ao Japa, mas eu achei que o Japa fez um bom jogo ontem. Não é o craque, não é? Mas sabe por que eu analiso um jogador daquela idade, do Japa, do Rian Guilherme e do Kenji? Ele não se esconder. Porque é natural aquele jogador, ele pegar a bola e ficar tocando de lado. Se eximir, né? Se esconder do jogo. Então o que eu analiso? Muita coragem de Rian Guilherme e de Japa. Se expondo muito, pegando a bola e tentando jogar mesmo, fazendo jogadas às vezes até um pouco difíceis, né? O Rian Guilherme usa muito giro, cara. Ele gira muito e muita gente, ele gira. Mas volante tem que fazer isso. É o famoso olho nas costas. Então ele tem que girar. Então é da função do volante fazer isso, encontrando bastante os laterais, os dois, tá? Fazendo bastante a saída, que é a função do volante. Não deixar a bola no pé do zagueiro. Qual que é a função do volante? Pegar a bola do pé dos dois zagueiros. E ontem, o Cruzeiro defendia no 4-3-3 e, assim, sendo bem sincero, eu não via muito o Rian Guilherme fazendo o primeiro volante, tá? Eu via muito eles um do lado do outro. Foi a observação que eu tive no campo, tá, gente? Eu vi eles muito um do lado do outro. Muito no lado do outro. O Rian Guilherme saindo pra direita na hora de construir e o Japa saindo pra esquerda na hora de construir. Então, o Japa fazendo muita dobradinha com o Cauã Prats do lado esquerdo e o Kenji. E o Rian Guilherme fazendo dobradinha com o Fagner, lateral pela direita, e o Arroio. Foi o que eu consegui ver no campo, tá? Então, quando eu defendia os dois um do lado do outro, na hora de construir, cada um construía para um lado. Os laterais, o Cauã Prats nos primeiros minutos muito bem, tá? Muito bem, cara. Avançando, indo no fundo, cruzando. Depois parou, tá? Lado direito, o Fagner, assim, bem, tirando aquela falha do Fagner, né? Que ocasionou o gol, falha importante. Inclusive, galera, se não tivesse a falha, o Democrata não teria feito gol. É outra coisa pra tirar o peso da crítica. Tira a falha ali. Então, assim, sabe? Mas o Fagner, ele é... Gente, se você comparar o Fagner com o William, eu sempre falo isso pras pessoas, vocês precisam entender isso. Eu vejo eles jogadores, o contrário, o William é muito bom ofensivamente. Ofensivamente, o William é muito bom pra defender. Ele tem as deficiências dele, sempre teve, e não acho que vai melhorar muito, porque é um jogador já com mais de 30 anos. Mas ofensivamente o William é um atacante. Ponto. E isso na hora de construir jogadas é excelente. Ele tem um afinamento de ideias com o Matheus Pereira. E outro jogador que tem um afinamento com o Matheus Pereira. E é um cara que tem feito muitas assistências. Inclusive ano passado já foi assim. Ele virou a chave, ele se tornou um construtor. Foi o Lucas Romero. Então hoje, quando você não tem o Lucas Romero e o William, que jogam muito pelo lado direito, você perde muito na construção de jogar. Construção. Se alguém vier aqui no vídeo e falar, mas o William defensivamente, vou falar, você é um cara, ou um homem, ou uma mulher que vier aqui comentar, eu falar, não, então falta inteligência pra você interpretar vídeo, né? E fala, ofensivamente, nós estamos falando do momento ofensivo. O William, ofensivamente, ele é um atacante, ele é muito bom. E ele tem um afinamento de ideias com o Matheus Pereira e com o Lucas Romero, até mesmo com o Christian. Então, o time é mais produtivo. Mas ontem eu não achei que faltou produtividade ao Cruzeiro. Eu acho que faltou o último terço. Algumas jogadas caprichar e a outras ser minimalista, né? O Cruzeiro teve oportunidade com o Chico da Costa, teve oportunidade com o Arroio, teve oportunidade com o Kenji, teve oportunidade com o Gerson, que inclusive o goleiro fez uma defesaça. Então o Cruzeiro ele produziu, mas não fez gol até os 35. Chegou aos 35, bateu o cansaço, o time já não tinha mais aquela pressão inicial, foi caindo, aí o Democrata já começou. Também não foi aquilo tudo não, mas assim, já saiu um pouquinho dali de trás, porque tava sendo, cara, o Democrata tava amassado lá atrás, literalmente. Aí já começou a sair um pouquinho, chutou uma bola ali, passou perto do gol do Cruzeiro, tal. Aí veio o intervalo, voltou o segundo tempo. Acho que o time não voltou da mesma forma que veio no primeiro tempo, porque já estava cansado. E aí o técnico Tite fez as mudanças com 10 minutos, mexeu rápido, já colocou ali Matheus Pereira, já colocou o Christian, colocou o Caio Jorge, teve que fazer uma substituição do Cássio pelo Otávio, que aí ele foi obrigado a fazer essa mudança, e depois colocou o Ney Servide Real pra ganhar minutagem. Eu acho que muito coerente as mudanças do Tite, muito coerente. Eu havia feito esse comentário antes do jogo e no intervalo. Falei, ele vai dar minutagens para alguns no primeiro tempo
e depois vai dar minutagem pra... Ele vai usar as substituições pra dar minutagem e ele vai colocar o Neisser. Assim, eu fui muito feliz no meu comentário ontem, que tirando o Cássio, a substituição do Cássio, eu acertei as outras, porque eu vi isso nitidamente. Então ele mudou, colocou os jogadores, mas o time não voltou com a mesma organização, não conseguiu encontrar o padrão dos 35 minutos de organização, de controle, de posse e de criatividade. Aí o Cruzeiro foi mais na força mesmo, né? Naquela bola longa, na pressão. E ali ficou muito ansioso, muito desesperado. Tivemos aquela bicicleta do Caio Jorge, que pecado. Mais uma bicicleta, hein? Tivemos a do Matheus Pereira ano passado, na semifinal da Copa do Brasil. Jogo lá no Itaquerão, né? Lá no Itaquera. E agora a do Caio Jorge, que pecado. O goleiro não defendeu, gente. Ele assustou. A bola bateu, explodiu no peito dele. Bateu não, ela explodiu no peito dele. Imagine aquilo ali acontecendo assim. Aquela bola ali explodiu no peito, nem viu. Mas enfim, o Cruzeiro pressionou. A sensação que eu tenho é que se tivesse mais um tempo, o Cruzeiro não iria fazer o gol. Tamanha ansiedade, tamanho desespero, tamanha desorganização do segundo tempo. Campo pesado, jogadores escorregando. Cara, instabilidade, o gramado Mineirão, assim, muito ruim ontem. Aí com a chuva piorou ainda mais. Então poderia ter mais um tempo. O time não iria fazer gol. O último terço ontem não estava muito bem. Então fica o aprendizado. Precisamos melhorar a nossa finalização. Todos os ataques. Todos. Gostei ontem, até os 35 minutos, gostei da movimentação do Chico da Costa, da forma como ele realmente é um estilo diferente de jogo do Caio Jorge, né? Ele realmente é diferente, ele se posiciona como um pivô, ele domina a bola, espera o Arroio passar, ou um meia passar, para ele poder achar. Então é diferente, o Caio Jorge já gosta de jogar de frente, pra explorar a explosão, a força física, e encontrar espaço nas costas da zaga, totalmente diferente. Então realmente, quando o Cruzeiro precisar desse tipo de jogo, vai ter esse jogador no banco, e inclusive no segundo tempo, só que ele já estava cansado, e não tem como a gente prever isso. Se o Cruzeiro tivesse feito os gols, não teria acontecido esse cenário. No segundo tempo, o jogo ficou mais a cara do Chico da Costa. Só que ele já estava cansado e aí o Caio Jorge já estava em campo. Por quê? O Democrata estava todo lá atrás, o time cansado, já desorganizado, sem ideias, sem inspiração, indo mais naquela volúpia, naquela força. Cruzeiro alçando bola na área, mas não tinha um jogador com a característica do Chico da Costa. Então, deveria ter o Chico ali e não tinha, mas não é por causa de erro do Tite, é porque circunstâncias do jogo. Ninguém imaginava que o Cruzeiro não iria fazer um ou dois gols ontem. Ninguém imaginava. Acho que todo torcedor foi pro estádio ontem já pensando, cara, hoje é 2, 3 no mínimo. Tem gente que falou 4, 5. Até as pessoas que trabalham com futebol também imaginavam isso. Ninguém imaginava que seria uma derrota. Ninguém imaginava. Ninguém, gente. Ninguém. Nem o torcedor mais desanimado, mais pessimista pensou isso. Então ali acabou o jogo. Eu tive essa impressão. Primeiro tempo até os 35, organizado, boas ideias, boa construção, boa saída de bola. Arroio muito contundente pela direita. O Kenji muito bem pela esquerda. Cauã Prats iniciou bem o primeiro tempo, depois deu uma sumida. O Prats não sustentou ofensivamente até os 35, ele pouco menos. O Fagner defensivamente estava bem, ofensivamente não é um jogador que oferece tantos recursos assim como o William, e defensivamente teve sim uma falha ontem, uma falha pontual, principalmente do Fagner, tá? Eu acho que o erro do Fagner vendeu o Otávio. O Otávio, ele tava saindo do gol porque ele imaginou um toque mais forte na bola do Fagner. Como o toque veio mais leve, aí ele teve que acelerar e sair pra abafar o jogador. Então não considero falha do Otávio. Eu considero, e não é porque o Otávio é prata da casa, você não vai cobrar, não é isso. O jogador, o goleiro, ele tava saindo devagar, imaginando, o Fagner agora vai recuar pra mim e ele vai cabecear a bola. Só que o cabeceio foi fraco, na hora que ele percebeu, ele cabeceou fraco, ele teve que acelerar o movimento e pra cima do jogador. Então eu considero a falha do Fagner pontual. Se não houvesse aquela falha, o Democrata não teria feito gol, gente. Não teria feito gol. Não teve outra jogada de tanto perigo ou próximo do gol assim. Mas aconteceu. Fica o aprendizado pra nós, torcedores, e fica o aprendizado pros jogadores também. O que mais? Cara, a estreia do Gerson acabou ficando em segundo plano. Gostei da estreia do Gerson. Gostei. Até os 35 minutos também foi bem. Fazendo jus ao seu apelido, Coringa. Fez parte na iniciação da jogada, na construção, no último terço, muito bem, ele é realmente aberto pela direita, por dentro também, construindo jogada. Você percebe que quando o Gerson encosta na bola, ele é um jogador, assim, esmerado, sabe? Sabe dar destino pra bola. Dificilmente ele erra um passe. Dificilmente ele toma uma decisão errada de passe, sabe? Muito técnico, muito caprichoso, sabe? O acabamento das jogadas do Gerson, muito boa. Fisicamente, tá abaixo. Inclusive, depois dos 35 minutos, foi um dos que caíram fisicamente, mas é normal, natural mesmo, nesse momento, ter essa queda. À medida que ele for
acabou melhorando fisicamente, ele conseguir sustentar o jogo que ele fez até 35 minutos, é o que eu falei, o acabamento da jogada do Gerson é assim, é muito acima mesmo, dificilmente toma decisões erradas. E uma outra coisa que chamou muita atenção, foi na hora que acabou o hino e eles foram se cumprimentar, o porte físico do Gerson. O Gerson, ele dispara fisicamente em relação aos outros jogadores, cara, tanto do Cruzeiro quanto da outra equipe. Alto e forte, cara. Forte, que inclusive foi uma percepção que eu tive ontem do time do Cruzeiro em campo. Um time muito forte fisicamente, jogadores altos, imponentes, assim. Você pega ele, Cauã Prats, alto. Você pega a dupla de zaga. Aí você vai pro Fagner, baixo. Pega os dois volantes, Rian Guilherme e Japa também, né? Já tem uma estatura acima ali de 1,80, beirando 1,85. Aí você tinha o Gerson pela direita. Você tinha o Gerson, o Gerson não tava pela direita. Abria às vezes pela direita, né? Aí você tinha o Gerson, alto, forte. Aí o Arroio, baixo um pouquinho de estatura. O Kenji lá do lado esquerdo também não é tão baixo, deve estar beirando aí 1,80 também. Aí você pegava o Chico da Costa. Poxa, cara, acima de 1,85, né? Cara, time alto, forte, imponente, mas o Gerson realmente saltou os olhos, porque eu não tinha essa percepção do Gerson. Não tinha. Então, o Cruzeiro muito forte, tá muito forte fisicamente. E se impondo mesmo, ganhando duelos aéreos. Cara, ganhou todos. Ganhava a primeira bola, ganhava a segunda bola. Democrata, né, gente? Não podemos pesar tanto assim. A gente vai ter que avaliar isso mesmo, vendo um jogo maior, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores. Então, galera, gostei dessas coisas que eu vi, construção, ideia, iniciação. Não gostei do último texto, precisamos melhorar. Ninguém gosta de perder. Perder é sempre ruim perder, mas é uma vitória que a gente tem que digerir, porque domingo já tem clássico, tá? Domingo tem clássico, jogo importante. E aí, gente, é Campeonato Mineiro? Mas por causa da rivalidade, não podemos cometer os mesmos erros que cometemos ontem. Não podemos. Porque aí, se acontece uma derrota, vem uma cobrança desnecessária. Vem uma encheção de saco das redes sociais, do externo para dentro da toca da raposa, para atrapalhar o bom trabalho que vem sendo feito. O Cruzeiro vem fazendo um bom trabalho. Então agora é se recuperar, corrigir e domingo, lá na Arena MRV, 18 horas, encontro marcado. Cruzeiro com o time titular, já com certa minutagem, com a ideia pronta já. É o Cruzeiro pegar e fazer valer o seu merecimento de agora. Um elenco mais caro, um elenco mais qualificado tecnicamente, uma ideia continuada do ano passado, um elenco praticamente continuado do ano passado, a base dos titulares mantida. Então eu acho que o Cruzeiro, ele é favorito. Não adianta querer fugir e correr dessa responsabilidade. Não adianta vir tentar diminuir o favoritismo, tentar, clássico é clássico, cuidado, hein? Vai falar e vai virar meme. Não é sobre isso. Aqui há responsabilidade. E é responsabilidade nossa dizer, cara, o Cruzeiro, ele é favorito mesmo com o Atlético tendo o estádio 90% a seu favor. O Cruzeiro é favorito sim, e a gente espera que ele se imponha tecnicamente, fisicamente e vença o jogo domingo. Beleza, galera? Eu vou ficar por aqui, você que não me segue nas redes sociais, Diego de Leon OFC e Conexão 31. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.